Vocês viram ali no grupo uma interação do Marcos Braz com o Bruno Henrique, uma TV portuguesa que estava dizendo que o Bruno Henrique estava acertado com o Benfica já? Cara, o Braz é um figuraça, né? Eu vi o jornalista, ele é um biógrafo, né? O cara que fez a biografia do Jesus e sempre se mostrou muito bem informado, né? Com relação ao Benfica, né? Ao Jesus principalmente. Eu fiquei preocupado quando eu vi a notícia de quem veio, né? Mas ali quando teve o diálogo ali entre o Marcos Braz e o Bruno Henrique, que chama até o Braz de presidente, meu coração ficou mais aliviado, para te dizer a verdade. Só para explicar para a galera que está assistindo aí, eu pedi para a produção colocar na tela o print lá do Twitter. O Braz, uma TV, deu que o Benfica já estava acertado com o Bruno Henrique. Aí o Marcos Braz foi lá e comentou embaixo, falou, eu tô assistindo. Aí o Bruno Henrique foi lá e respondeu embaixo do Braz, né? E aí a resenha virou completa, falou, imprensa sendo imprensa. E o Marcos Braz, estamos junto até por aqui. E aí, avisa aí, presida, que para eles que é gelo no sangue, disse Bruno Henrique na sequência, que é a frase que o Marcos Braz usa regularmente, aí, falando sobre as negociações. Então, figuraça o Braz, primeiro, de interagir, né, e fazer esses comentários, colocar ao vivo ali, ao vivaço, em cima da TV. E o Bruno Henrique, pela exposição, já deixou claro que não tem nada de negociação, não tem nada de acerto com o Benfica, né? O Bruno Henrique, sim, seria uma perda maior do que o Jorge Jesus se acertasse sua saída do Flamengo, na minha opinião. O que vocês acham? Para vocês, eu não tenho essa resposta ainda, Simon, mas para vocês, qual seria o jogador mais insubstituível, mais difícil de substituir nesse elenco do Flamengo? O cara que deixaria um buraco maior, assim, seria o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro? Eu tenho cá minhas dúvidas. Pensando em elenco, é o Rafinha, tá? Não temos lateral direito. Mas dentro do time principal, pensando no modo de jogo do Flamengo, quem seria? Cara, é uma enquete legal para a galera do chat, né, Vô? É difícil apontar, Rafa. É difícil, hein? A gente vai apontar alguns com características bem particulares, né? O Gerson, o próprio Everton Ribeiro, o Gabigol, que tem uma movimentação muito incomum para os atacantes atuais, o Bruno Henrique, que tem essa simbiose com o Gabigol. Então, só aí a gente citou 4 jogadores fundamentais do time titular do Flamengo. Para mim, é o BH. Pegar um comentário da Mari Araújo aqui no Resenha, que ela fala justamente isso. Estava falando sobre o Gerson e o Bruno Henrique. Ela falou, o Gerson é insubstituível hoje, não tem um jogador que faça a mesma coisa que ele faz. Já o Bruno Henrique, você tem jogadores que não estou comparando, tá? De igual para igual, mas você tem jogadores que fazem a mesma coisa do que ele. Mas não fazem como ele faz. Sim, gente, mas, por exemplo, é mais fácil substituir o Bruno Henrique, hoje no elenco, olhando por esse prisma que ela levantou, que eu achei super interessante, do que o Gerson, porque você não tem ninguém, né? Nenhum jogador com a mesma característica. Já do Bruno Henrique, você tem jogadores com as características parecidas. Né? Para mim, pensando em seleção colocação, mas não concordo. Pensando em seleção brasileira, o Gerson, para mim, é um jogador que é titular. Assim, já é titular da minha seleção brasileira hoje. E o jogo, se você perde meio campo, você perde tudo, né? E o Gerson é esse cara que dá esse... Não, até para defender a Mari, ela também coloca a questão da idade, que, por exemplo, surgindo uma proposta hoje para o Bruno Henrique, sei lá, um exemplo, chega um time da China, lá dos Emirados, fala, vou pagar aqui, irmão, 300 milhões, vou pagar ele... igual o Conca uma vez foi o maior salário, ganhava mais do que o Messi, vai ser o contrato da vida do Bruno Henrique, porque ele já tem uma idade, né, avançada. Diferente do Gerson, que, cara, o Gerson é garoto ainda, tem toda uma carreira, né, pela frente, e a Mari, ela também utilizou esse dado também, até para poder justificar, porque se hoje aparecesse, não estou falando que é o caso do Benfica, que não tem 1 milhão de euros para poder pagar o distrato do Jesus com o Flamengo, né? Mas pintando de outro lugar um grande contrato para o Bruno Henrique, talvez, né, entre ele e o Gerson, ele é o cara que possa, né, ir embora e o Flamengo tente encontrar de alguma maneira um substituto, né, dentro do são próprio coisas elenco. diferentes, né, Túlio? Uma coisa, assim, a facilidade de negociação de um e o outro. Outra é pensando como Sim, mas hoje responsável o Gerson. pela reposição. É diferente. Elenco,
Então, mas quem no elenco tem a mesma característica do Gerson? Você não tem, cara. Você não tem Arão. William Arão. Não, mas o Ilharão é titular, entendeu? O Ilharão faz uma função que é diferente até do Gerson, entendeu? Mas, por exemplo, o Bruno Henrique, você tem... Na realidade, eu brinquei com o Arão, porque o Arão não tem a mesma capacidade que o Gerson. Não, sim. Seria o Thiago Maia. Seria... Aí você tem ali, você tem Vitinho, você tem o próprio Michael, que cai pelas pontas também, e você vai testar, mas botando ali um pelo outro, vamos dizer assim, sem olhar para o esquema tático, lógico que, o Bruno Henrique hoje está em outro patamar, né? Como ele mesmo diz. Assim, você fala, deve pensar no Vitinho, no Michael, para colocar ali na ponta, jogar no lugar do Bruno Henrique, caso ele não esteja, mas vamos combinar que são atuações bem diferentes e recursos bem diferentes, né? Para mim, é o Bruno Henrique. O jogador não tem Gabigol. O Everton Ribeiro, eu vejo como o jogador mais importante por todo o histórico, né? Desde o início, é o cara que está ali mais tempo, dando conta do recado, é decisivo, mas também é líder. Tem vários fatores que tornam o Everton Ribeiro, para mim, o meu jogador preferido, assim, nesse quesito, de mais importante. Agora, de jogador dentro de campo só, falando em 90 minutos de jogo, dentro das 4 linhas, decisivo, o insubstituível para mim hoje é o Bruno Henrique, mas de longe, assim, à frente do Gabigol. À frente do Gabigol. Para mim, o Bruno Henrique com o Pedro também daria um caldo enorme. O meu reserva preferencial para o Bruno Henrique é o Michael hoje, mas o Michael é aquilo, ele não sei nem quem deu essa definição, queria dar o crédito, mas é um diamante bruto, né? Uma joia a ser lapidada, tem muita coisa para lapidar, mas o modo abusado dele de jogar, de encarar o adversário, no mano a mano, cara, o Michael não deve nada a ninguém, joga muita bola. Agora, ele erra, o chute dele é um problema, ele erra a hora de tocar a bola, às vezes ele prende demais, ele tenta uma jogada bizarra, mas ele tem uma capacidade de drible e velocidade, ele é baixinho, né? Corre pra caramba. O Michel é um jogador muito interessante. Foi uma ótima contratação que o Flamengo fez. A melhor atuação foi em cima do Hudson lá na final. Ainda samba nos adversários, né, pô?